Oi, gente! Bem-vindos ao vídeo de hoje. Depois de um mês fora do YouTube, voltei. E temos muitas pessoas novas aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Adriele Finochetti, por aqui eu compartilho um pouco da minha vida cursando a faculdade de Biomedicina e Direito. E o vídeo de hoje vai ser para explicar para vocês como vai funcionar o nosso terceiro semestre de Direito. Bom, vocês sabem, né, então, que eu faço biomedicina e eu tô no 7º semestre já. E a faculdade tem 8, né, então eu tô no último ano, na etapa final da faculdade. E tanto no 7º quanto no 8º, eu tenho estágios obrigatórios. E isso impossibilita que eu curse matérias presenciais, porque eu rodaria por falta, basicamente, porque eu não conseguiria comparecer a frequência mínima das aulas, né? Então, eu peguei e resolvi que esse ano eu faria cadeiras EAD. Só que se vocês já acompanharam o primeiro e o segundo semestre, vocês sabem que eu já fiz um monte de matéria EAD ano passado, porque a gente fez mais do que era as mínimas do semestre. Então eu tenho pouquíssimas EADs. Eu tenho um total de 7 das 20 e poucas, se eu não me engano, do curso inteiro. Falta só umas 7 para terminar, algo assim, tá? Próximo desse número. Então, o que acontece? Quando eu ingressei em Direito, eu apliquei o meu histórico de biomedicina e eu reaproveitei. Sério, gente, parece brincadeira, mas dá 6 ou 7 matérias. Eu sei que dá um semestre, tá? Que eu reaproveitei e que tá lá como aproveitamento de estudos. Então, o que eu bolei para esse ano, né? Para não ficar 100% parada a faculdade de Direito, mas ao mesmo tempo consegui me dedicar, porque o estágio eu tenho 6 meses e pouquinho, 6 meses, uma semana, se não me engano, totalizando os 2 estágios de biomed, tá? Então, eu não queria parar 100% direito, mas eu também quero me focar muito nessa nova fase que eu vou viver, que é os estágios e, consecutivamente, a minha pós-graduação em biomedicina vai ser um assunto para o próximo vídeo. Então, o que eu vou fazer? Agora, no primeiro semestre de 2025, eu vou cursar EADs que faltam. Eu me inscrevi, me matriculei, né, em 4 disciplinas EADs para esse primeiro semestre, porque as outras que faltavam não tinha disponibilidade, não ia ter oferta esse semestre delas. Então eu vou ter que esperar elas abrirem algum semestre que tem oferta, né? E aí, no próximo semestre, eu não vou fazer nada da faculdade, porque aí vai começar a minha pós-graduação e eu vou ter um estágio maior em relação de tempo no segundo semestre de 2025, então é totalmente inviável eu conciliar a faculdade, né, com a vida, gente. E aí, né, vocês já me acompanham aqui no Instagram, vocês sabem que o meu namorado, o Victor Hugo, ele faz a faculdade, a gente ingressou na faculdade juntos de Direito, então nesse semestre que eu vou estar 0 matérias de Direito, ele vai cursar todas que eu reaproveitei. E aí, quando a gente chegar no ano que vem, tecnicamente no 5º semestre, a gente vai estar com as mesmas matérias feitas já. Então, fiz toda essa contextualização para vocês entenderem. E o que acontece, gente? As matérias EADs da UX, eu não vou falar sobre o que a gente estuda em cada matéria, porque eu recém comecei o semestre, mas eu vou explicar para vocês como funciona uma matéria EAD da UX, que é uma faculdade, então, presencial. Eu já fiz um curso sobre como funciona a minha faculdade semipresencial de biomedicina e eu acho legal para vocês fazerem um comparativo, porque às vezes a gente pensa, pelo menos eu tinha isso, né, que talvez o EAD de uma faculdade presencial, só algumas matérias serem EAD, fosse bem melhor do que o semipresencial, e na verdade eu não acho que ela seja superior em quesito de ensino, eu acho que se iguala. E é bem parecido o método, né? A metodologia da disciplina e como ela funciona. E é isso que eu quero explicar para vocês hoje. Eu vou deixar aqui um print do meu portal para vocês verem as disciplinas que eu me matriculei nesse semestre, tá? As 4. E o que acontece? Vocês vão perceber que 3 delas estão bloqueadas, eu não tenho como acessar. Por quê? Tem matérias, elas variam de carga horária, tem matérias EADs que são 80, outras que são 60, 40, é mais ou menos essa média de duração das disciplinas que são EADs. Quando a disciplina é de 40 horas, ela é metade do semestre.
Então, o semestre vai de março a julho, metade eu vou de março a maio, uma disciplina. E aí de maio a julho, eu faço outra disciplina, entendeu? Então acontece muito de eu ter ofertas, tipo, essa disciplina ela é meio semestre e ela é a primeira metade ou a segunda metade do semestre. Então tu consegue fazer esse jogo, por exemplo, eu vou fazer, né, que nem ano passado, fiz 5 presenciais. Mas eu quero fazer 2, 3 EAD. É bastante coisa, 2, 3 EAD, além de estudar todas presenciais. Só que às vezes uma EAD te acompanha até a metade. Quando essa acaba, tu começa outra, entendeu? Então eu acho que isso é muito proveitoso, é muito legal porque dá aquele espaço pra tu conseguir absorver o conteúdo e não se entupir de matéria, né, gente? Hoje eu sei que eu quero adiantar os conteúdos, concluir a faculdade de Direito antes do tempo, mas é muito importante ter essa consciência de absorver os conteúdos e realmente se dedicar ao estudo, né? Então eu vou ter Direito Civil, Responsabilidade Civil até a metade do semestre. Quando acabar essa, começa as outras 3, aí elas vão ocorrer no mesmo tempo, mas aí não vai ter mais a responsabilidade civil, então eu não vou cursar as 4 ao mesmo tempo do início ao final do semestre. Então, gente, agora eu vou explicar para vocês como funciona o estudo, né, e questão de frequência de uma matéria 100% EAD. Eu abri o meu portal da UX aqui no celular para mostrar para vocês. Eu vou entrar nas partes das disciplinas e aí o que acontece, né? EADs, ela difere em uma única coisa. Tem matérias que tu faz toda a EAD, não tem, às vezes tem um encontro que não é obrigatória a presença, tu pode olhar a gravação da aula depois, tipo 1 hora de tira dúvidas com a professora, normalmente tem professores que gostam de fazer 2 a 3 aulas, mas depende muito, se é uma matéria, gente, que, é meio semestre, então, EAD, é só pra tirar dúvida e foi bom, e a prova. A prova final, ela pode ser presencial ou EAD, pode ser só uma atividade no portal para tu fazer ou tu ter que ir ao campus presencialmente fazer a prova. Ó, eu abri aqui, vou mostrar para vocês a de responsabilidade civil. Agora, gente, ó, ele tem trilhas de aprendizagem, aí quando eu abro, eu acho, gente, sério, eu adoro o EAD porque ele é muito, muito, muito didático, tá? Ele é muito prático, então não tem muito te perder no conteúdo. Então, assim, ó, semana 1, tá? Aí eu tenho a identificação das datas pra eu não me perder, tipo, essa semana eu tinha que estudar, semana conteúdo 1, conteúdo 2, conteúdo 3, tá ali com as datas. A maioria dos professores botam, é perfeito, sério, eles botam até a data, botam o título do que vai ser estudado. Aí tem uma apresentação, como que vai funcionar a aula, objetivos, e aí tem as instruções da tarefa. E aí ela fala, nós vamos estudar o conteúdo tal, vai ter um texto. E diz também, gente, como que vai ser a atividade. Então, por exemplo, a atividade para validação de presença é fazer uma resenha, responder um questionário. Sempre vai ser uma coisa muito básica, sabe? Só para comprovar que tu fez aquela tarefa, né? Então, de acordo tu abre, ele vai dando ok na plataforma de que tu abriu aquele conteúdo e que tu viu, né? Aí, às vezes, tem vídeo aula também, aí tem a parte de leitura complementar, e aí o final é a tarefa. Nesse caso, eu já anexei essa tarefa da semana que tinha, né? Era, responder 4 perguntas sobre o conteúdo com base no texto e no vídeo que eu vi. É uma coisa bem prática. Muitas vezes não vale nota, vale só presença. Tem que ter no mínimo 75% de presença. Então tu tem que fazer assim. EAD normalmente vai ter 10 a 12 encontros, tá? Quando é metade de semestre. Então vai durar ali 2 meses e meio, mais ou menos, né? Isso incluindo uma semana que é prova, uma semana que é recuperação. Então, às vezes, acumula bastante conteúdo para estudar na semana. Mas tem essa vantagem que é a organização, gente. Sério, é perfeito. Essa disciplina, no caso, que eu tô fazendo, ela é de responsabilidade civil, né? E ela vai ter a prova presencial, então a gente vai ter que ir a Canela pra fazer a prova.
mas é uma coisa bem tranquila. Ó, e aí depois sempre a gente tem o fórum de dúvidas da semana. Então, se tu tem dúvida sobre aquele conteúdo, tem o contato da professora, tem o e-mail particular, né, da UX dela, ou tu pode mandar no fórum, que aí os demais colegas vão ver também as dúvidas, né? É bem interessante porque, ó, terminou, tu volta ali, ó, tá tudo okzinho, que, né, concluiu a tarefa. Então, é muito prático, sério, gente, eu prefiro 1000 vezes. O semipresencial, ele é assim também, é, tipo, muito prático, ele vai ficando verdinho quando tu faz, então tu nunca te perde no conteúdo. Eu prefiro 1000 vezes essa metodologia porque sério, é um paraíso, porque tenho certeza que vocês já tiveram professores presenciais que se perdiam, se enrolavam nas aulas, a aula não era tão produtiva, porque aí também quando tu tá num grande grupo, isso é normal, né? Mas nem sempre uma turma, gente, imagina a turma de direito, eu já tive 45 colegas. Os 45 não vão raciocinar tudo no mesmo segundo, entendeu? Então vai ser uma aula mais maçante, mais cansativa. Às vezes o professor ele tem que dar um conteúdo X, ele não consegue concluir, já atrasa, já fica mais corrido outra aula. Então, assim, é no teu tempo. O conteúdo tá todo ali, não vai ter alguma coisa que o professor não explicou direito, ou ele podia ter aprofundado um pouco mais. Não, porque tá ali escrito. Se tu não entendeu, tu já sabe exatamente o título. Já teve, gente, comigo pelo menos, aulas que o professor estava explicando e eu não consegui entender o assunto para pesquisar depois o conteúdo. Então, tipo, ficou bem perdido, sabe? É um caos acadêmico quando isso acontece. Então, eu prefiro muito mais uma coisinha organizada e paz, gente, sério, para procurar. É muito bom. Então, a minha observação, né, que eu queria concluir é essa. O semipresencial, a faculdade semipresencial para um EAD de uma faculdade, pelo menos as que eu faço dentro da minha experiência, eu, Adriele, estudando na UX e na Unopar, não tem diferença, sério. Não tem diferença mesmo. E comparando a semipresencial, que é um EAD, né, de todo o conteúdo, eu ainda acho melhor as aulas que tem, porque aí na EAD a gente tem uma aula só com todo mundo. Só que aí nas EADs, gente, o que acontece? Na Unopar eu tenho uma turma fechada pra disciplina, né? Então eu tenho um conteúdo EAD e uma aula que aí torna ele sempre presencial. Mas na UX, é tipo assim, essa disciplina eu entrei na chamada dela, tem 122 pessoas. Então, quando a gente vai fazer essa aula de tira dúvidas, são 122 pessoas, entendeu? Bota que não é todo mundo que vai participar, mas pelo menos os 80 vai ter na aula. Então, é muita gente. É muita gente, eu acho que o aproveitamento ali a troca com o professor não acontece como poderia. Eu acho que eles têm todas as ferramentas, mas poderia melhorar um pouquinho mais. Mesmo eu achando excepcional o portal. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e tirado dúvidas sobre como funciona cadeiras EADs de uma faculdade semipresencial. Eu vou ficando por aqui, na descrição desse vídeo eu vou deixar o meu Instagram, caso vocês queiram me acompanhar no dia a dia, lá nos stories eu apareço mais, compartilhando minha rotina e trocando dicas com vocês. É isso, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!